Olá e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e estou aqui para te ajudar em mais uma aula. Olha, nem preciso dizer que talvez essa seja uma das aulas mais importantes que nós temos em toda a língua portuguesa. Heitor, por que você está falando isso? Porque é o seguinte, pessoal, hoje nós vamos aprender toda a classe morfológica. Ai meu Deus, Heitor, que palavrão, fica descansado. Eu vou te explicar toda a base e tudo mais. Só que você tem que entender que esse conteúdo da aula hoje, provavelmente o seu professor te passou durante 2 anos da escola. E eu vou te passar tudo em uma aula e tudo que cai sobre concurso público. Ó, boa parte das questões da sua prova estão dentro desta aula, tá? Ou diretamente nas perguntas, é aqui que eu vou fazer, que a gente vai trabalhar, ou então você vai utilizar estas ferramentas para responder outras coisas. Então, de uma forma direta ou indireta, pessoal, essa aula, sem dúvida nenhuma, é a mais importante de todas. Então, vamos começar o trabalho aí das classes de palavras. Bom, pessoal, é o seguinte, para você entender todo e qualquer trabalho que cai na sua prova de língua portuguesa, nós podemos dividir em 3 grandes núcleos. Heitor, tudo que a gente estuda, tudo, fica descansado. É claro, um ou outro professor, um ou outro gramático, vou falar que são 4, às vezes até mesmo 5. Mas para as nossas bancas, onde a gente trabalha, todos os conteúdos que caem, já é meio que padrão, tá? São 3 grandes áreas. Resumidamente, nós temos morfologia, nós temos a sintaxe e nós temos a semântica. São 3 grupos diferentes. E a sua prova sempre pergunta os 3, tá? Um dos 3. Hoje, nessa aula daqui, nós vamos ver apenas o primeiro, que é a questão da morfologia. Quando a gente fala de classes de palavras, pessoal, nada mais é do que a morfologia. O que é morfologia? Morfologia, nós vamos estudar a classificação das palavras, ou seja, a gente vai pegar qualquer palavra da língua portuguesa, qualquer uma, não importa, e a gente vai dar uma classificação a ela, tá bom? Uma classificação, por isso que é classe de palavras, porque a gente pega qualquer palavra e classifica. Então, qualquer palavra. Além disso, o que você tem que entender? Existem, presta atenção, olha para mim, 10 classes de palavras. Existem apenas 10, tá? 10 classes. O que significa isso? Que qualquer palavra da língua portuguesa está inserida em uma dessas 10. Não existe outra, tá? E também não existe palavra que não esteja em uma dessas 10. Então, qualquer palavra que você lê, qualquer palavra que você escrever, qualquer palavra que você imaginar, está em uma dessas 10. Sério? Sério. E a gente vai estudar essas 10 classes gramaticais. É isso, simplesmente. Heitor, e os outros 2? Eu vou explicar quando chegarmos neste momento, mas você vai entender. A sintaxe, só para você se localizar no tempo e no espaço. A sintaxe, ela vai entender um pouquinho a correlação dessas palavras e a combinação dela. Ou seja, a gente vai ver que se a gente pegar certas palavras e colocar numa ordem, a gente vai ter um sentido, vai ter uma lógica. Se a gente de repente pega algumas palavras, faz uma inversão, muda para outro lugar, coloca outra, você vai ver que vai mudar o sentido, vai mudar a combinação. E a função dessas palavras vão ser outras, então vai mudar. Então é o seguinte, presta atenção. Na morfologia, a ordem pouco importa. Eu não quero ver a relação de uma palavra com a outra. Não. Mas na sintaxe, sim. A gente vai entender o combinado. Então, por que a gente faz primeiro o estudo da morfologia para depois entender a sintaxe? Justamente, primeiro, para você entender o que são as palavras, isoladamente, e depois a combinação. É como se a gente trabalhasse, por exemplo, na matemática. Primeiro, trabalhar os números isolados, o que é o número 5, o que é o número 10, o que é o número 20. Você entende primeiro isso, para depois entender o que é uma soma, né? 20 mais 40 mais 60 e assim por diante. É o mesmo paralelo, tá? E lembra, dependendo da conta da matemática, se é multiplicação, divisão, subtração ou soma, depende. A ordem vai
influenciar ou não. Não é verdade? Na soma, tanto faz. Mas se você inverte a ordem numa subtração, vai ter muita relevância. Na multiplicação, não. Na divisão, sim. E assim por diante. É a mesma coisa na sintaxe. Você vai entender quando a gente chegar lá. Então, e a semântica? A semântica, nós vamos avaliar a questão da relação do sentido. Ou seja, basicamente, a gente vai ver, né, se realmente você tem um sentido conotativo, denotativo, a questão de sentido figurado, sentido literal. A gente vai ver que, às vezes, uma palavrinha pode ter vários sentidos. E na nossa língua, nossa senhora, né, na língua portuguesa, o que não falta é duplo sentido ou até mais. Em muitas áreas, em muitas frentes. Por isso que a gente só tem um campo só para estudar isso. Que às vezes não é o local que ela está, não é a palavra em si, mas sim o seu significado, a sua interpretação. Por isso que a semântica ainda vai mais além e é um outro campo de estudo. Legal? Heitor, quais são as 10 classes morfológicas que nós vamos estudar? Anota no seu caderno que é super importante. Artigo, substantivo, advérbio, na ordem alfabética. Artigo, adjetivo, advérbio, conjunção, interjeição numeral, preposição, pronome, substantivo e verbo, tá? Anotou? Então vamos começar. Artigo. Pessoal, o artigo, ele é muito tranquilo, tá? Você tem duas classificações de artigo. Ou a gente pode chamar de artigo definido ou artigo indefinido. Às vezes, vem uma questão muito simples, tá? Simplesmente falando, olha, quais são os artigos definidos dessa frase e quais são os artigos indefinidos. Você já sabe, você decorou, você olha, acerta a questão e não tem erro. Artigos definidos, o, a, os, as, artigos indefinidos, uma, uns e umas. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que é o seguinte, o que significa o artigo o? Pensa comigo. Significa que eu estou me relacionando com uma palavra que vai vir depois, que a gente já vai conversar, mas que ela é masculina, concorda? Vamos supor que eu já estou falando do homem. Você fala o homem ou a homem? Você fala o homem, na verdade? Ou seja, a palavra que vai vir a seguir é masculina, concorda? Ou seja, o artigo que ele está pedindo é masculino. E aí poderia ser o dos definidos. Eu tenho o, a, os e as. Quais são masculinos? O e os, concorda? Quais são femininos? A e as. Legal? Só que, além de eu concordar com gênero, ou seja, se é masculino ou feminino, eu também tenho que concordar com o quê? Com, exatamente, a questão do plural. Ou seja, se eu estou falando de um indivíduo ou se estou falando de vários indivíduos. Ou seja, a concordância ela tem que ser nesses dois aspectos, tá? Tanto no gênero quanto no seu número e no seu plural ali, na sua variação. Ou seja, se eu estou me referindo a homem, eu não posso falar os homens, tá bom? Apesar de algumas pessoas falarem, né? O pessoal de São Paulo, eu sei disso, que eu também sou desse grupo. E às vezes a gente não se preocupa muito com o plural, e é normal no nosso dia a dia. Mas na gramática normativa a gente tem que ter essa preocupação, tá? Então quando eu falo o homem, eu estou me referindo a um. Se eu me falo os homens, eu estou me referindo a 2 ou mais. Pode ser 3, pode ser 500, pode ser 1 bilhão, não importa. Agora, se eu peço para você um artigo feminino singular, você vai falar a. Artigo feminino plural, você vai falar as. Tá bom? E como é que sua prova também pode perguntar isso? Olha, qual que é o artigo definido feminino plural para que melhor encaixa no substantivo mulheres? E aí você tem que falar as. Legal? Então, na minha opinião, vale a pena, é pequeno, decore, tá? Os artigos definidos e indefinidos. Artigo definido, o, as, um, os e as. E artigos indefinidos, um, uma, uns e umas. Lembrando, pessoal, que nos indefinidos é a mesma coisa. Você tem um para masculino singular, uns para masculino plural. Uma para concordar com feminino singular e umas para feminino plural. Beleza? Esse é um ponto que eu queria falar. Segundo ponto que eu quero falar para vocês. Quando que eu uso um artigo definido ou indefinido? Heitor, tanto faz? Claro que não. Porque senão a gente não teria duas classificações diferentes, concorda? Deixa eu tomar uma aguinha, porque eu tô com muito calor. Eu uso, presta atenção, o definido, quando eu quero especificar algo.
Então vamos supor que eu quero que você pegue um livro que a gente já conversou em algum momento, um livro importante. Passou alguns minutos, eu falo para você e viro. Olha, pegue o livro, por favor. Que livro que eu estou me falando? Algum livro que a gente já discutiu. Algum livro que dentro da estante, entre vários, a gente sabe nas nossas conversas anteriores que a gente já sabe qual que é. É um livro que de repente é um livro de destaque, é o livro mais importante que eu tenho, tá bom? Ou seja, quando o autor, quando o produtor de texto, quando o escritor ele escolhe um artigo definido, se ele não falou nessa frase toda que eu te falei aqui, olha, pegue aquele livro que nós já conversamos. Não falei nada disso. Mas só de eu usar o artigo definido ao invés do indefinido, já pressupõe isso tudo. Por quê, pessoal? Porque o artigo definido, ele literalmente define, ou seja, ele vai especificar do que eu estou falando. Ou seja, quando eu uso um artigo indefinido, também é o oposto. Então, como assim? Vamos supor que estou muito cansado, dor nas costas, dor na lombar, viro para você e falo, olha, pega uma cadeira, por favor. Que cadeira que você vai pegar? A primeira? A segunda? A última? Qual que eu me referi? Tanto me faz, eu quero uma cadeira porque eu estou com dor nas costas. Pegue uma cadeira, um artigo indefinido. Para mim, tanto faz, desde que eu sente. Tá bom? Então a escolha de um artigo indefinido vai me fazer justamente isso, tá? Que eu generalize e sim que eu não determine especificamente qual cadeira eu estou falando, por exemplo. Legal? Então o artigo ele pode participar dessa brincadeira. Por fim, o terceiro ponto que eu quero falar para vocês ainda sobre os artigos. A gente pode usar para substantivar. Heitor, como assim? Olha só, se eu falo para você que cantar alivia a alma. Cantar, a gente vai trabalhar só mais para frente, você sabe que é um verbo, né? Um verbo, entre outras coisas, são palavras que vão te indicar alguma ação, tá? Então, cantar alivia a alma. Legal. Agora, toda vez que eu coloco um artigo antes de um verbo, guarda isso no seu coração, porque as provas ultimamente elas estão matando em cima. Toda vez que eu coloco um artigo antes de um verbo, ele deixa de ser um verbo. Você acredita? Por quê? Porque a combinação, pessoal, artigo mais substantivo é a maior combinação mais atrativa que existe na língua portuguesa. Eles não se desgrudam. Tem um artigo? Vai ter um substantivo. Tem um substantivo? Antes dele tem um artigo. É inacreditável como um puxa o outro. A ponto de eu pegar um verbo, coloco um artigo antes, ele virou um substantivo. Não é legal? Pois é. Então, como que a gente fala isso? Que o artigo ele tem tanto poder, que ele pode substantivar um verbo. Olha só, até arrepia, né? Arrepiou aí? Arrepiou aqui. Um artigo ele tem o poder de substantivar um verbo. Muito doido, né? Então, por exemplo, nessa frase que eu falei, cantar alivia a alma, eu coloco um artigo antes. O cantar alivia a alma. A sua prova vai te perguntar, quando eu insiro um artigo anterior antes do meu verbo, o que acontece com ele? Você substantiva. Marca a questão, acerta, acabou. Lembra dessa jogada, artigo mais substantivo. Meteu o artigo, ele vira o substantivo. Então eu não sei o que é substantivo. Vamos chegar lá, aguarda mais um pouquinho. Segunda classe morfológica, vamos conversar sobre a importância dos adjetivos. Adjetivo é bem tranquilo, né? Os professores trabalham bastante isso nas aulas, na escola, então a gente não tem dificuldade quando chega aqui. Só que eu vou acrescentar algumas informações que provavelmente você não sabe. Entre elas, né? Primeiro, o mais básico. Um adjetivo a gente vai usar para exprimir uma qualidade, tá? Seja ela qual for. Então, em primeiro lugar, você tem que entender. Adjetivo ele vai qualificar. Então, por exemplo, me dê características agora desta caneca. Esta caneca é branca, é resistente, tem um produto líquido aqui dentro, né? O que será que é? O pessoal fica brincando na internet que mas enfim, não vê o caso, mas é água, pode ficar tranquilo.
ela tem certas características, ela é bonita, talvez, não sei. Você consegue dar certas características, né? Legal. O que significa isso? Eu estou qualificando. Todas as palavras que eu utilizei para qualificar a minha caneca neste exemplo, eu usei adjetivo. Olha ao redor agora de onde você está. Começa a dar características de tamanho, cor, resistência, enfim, as características que você passar na sua cabeça. Tudo isso é adjetivo. Segunda coisa, já caiu questão e o pessoal às vezes... Sabe que às vezes a gente erra aquelas que são mais fáceis porque a gente está tão cansado, pessoal, que a gente não reflete. O adjetivo nem sempre ele tem que ser bom, tá? O adjetivo, veja, inclusive a definição de bom, mal, alguma coisa que é melhor ou pior, isso às vezes, dependendo do contexto, pode ser para um lado ou para o outro, né? Então, assim, o adjetivo nem sempre ele tem que ser positivo, tá? Então, essa é uma outra ponto que já caiu e às vezes a gente erra. Terceiro, que eu quero falar, agora você vê que a gente vai acrescentando informações, né? Às vezes cai uma coisa, não se preocupa, eu vou falar isso tantas vezes que você não vai esquecer. Uma coisa chamada locução adjetiva. Você sabe o que é? Respira que eu vou te falar. Heitor, locução adjetiva? É, locução adjetiva. A adjetiva vem de adjetivo, legal? Ou seja, alguma coisa que vai dar qualidade. O que significa isso? Calma, respira. Significa que a locução, toda palavra que você vê na língua portuguesa, tem vários tipos de locução, bilhões. E você vai ver eu falando várias vezes essa expressão. Locução significa que eu tenho duas ou mais palavras que juntas vai dar o sentido de alguma coisa. Ou seja, pego palavras que tem outras classes morfológicas, inclusive, tá? Vou pegar 2, 3 palavras e vou juntar. Só que quando eu junto, elas vão se transformar em algo. Nesse caso, se eu juntar várias palavras, ela é uma locução. Só que eu quero uma locução adjetiva, ou seja, eu vou juntar várias palavras que juntas vão dar o sentido de adjetivo. Só que isoladamente elas não são adjetivas. Então o que a gente pensou? Bom, vamos dar um nome para esse treco. E a gente chamou de locução porque 2 ou mais palavras. Adjetiva porque dá o sentido de adjetivo. Entendeu? Então, locução adjetiva é isso. Olha, Heitor, quais são as expressões que dão locução adjetiva? Quando eu chegar nelas, eu vou te explicar melhor, mas eu ainda não te expliquei, mas eu quero que você já anote. É quando eu junto uma preposição mais um substantivo. Heitor, o que é uma preposição? O que é um substantivo? Eu preciso, só quando eu chegar nessa parte, é que eu vou voltar nisso, né? Porque senão eu teria que parar a aula, explicar o que é preposição, o que é substantivo, para depois voltar. Ou seja, anota e quando você entender esses dois, vai entender e vai amarrar os nós aí na sua cabeça. Então fica descansado. Além disso, mais para frente, a gente vai aprender uma coisa chamada sintaxe. Lembra, depois das 10 classes morfológicas, que a gente vai trabalhar sintaxe, sujeito, predicado, enfim, uma série de coisas. Quando a gente chegar lá, você vai perceber uma coisa, que o mesmo adjetivo daqui, ele também lá pode ser um adjunto adnominal, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Heitor, o que você está falando? Vai por mim. Confia no que eu estou falando. Anota isso, porque quando chegar lá, você vai voltar nessa aula e falar, putz, é óbvio, Heitor. Lógico. Se eu soubesse, fica descansado. Mas tudo tem etapas. Mas eu quero que você já anote por quê? Para fazer sentido quando eu chegar lá do outro lado. Por fim, mais outra coisa que eu quero falar com você. Primeiro, atenção na mudança de sentido. Veja, as provas, elas não estão só colocando o adjetivo. Às vezes elas estão falando do sentido que o adjetivo dá. É um outro nível, pessoal. Como assim, Heitor? Se eu falo para você, viro e falo, nossa, que homem grande. O que eu estou querendo falar? Pensa, para, reflete, dá uma pausa no vídeo se você quiser. Nossa, que homem grande. O que eu quis dizer aqui? Que o homem é gigantesco, ele é alto, sei lá, tem mais de 2 metros, parece Rafinha Bastos, sei lá, é gigante. Beleza? Tá tranquilo? Beleza. Ele é grande. Agora se eu viro para você e falo, nossa, que grande homem, hein? O que quer dizer? Que o homem realmente ele é digno, ele é célebre, é um homem íntegro talvez,
ou até, né, de repente aí, né, ter alguma beleza, enfim, depende aí do sentido que você quiser dar. Mas o grande homem e o homem grande tem as duas palavras escritas da mesma forma. O que eu fiz? Inverti. Apenas a inversão de palavras vai fazer com que eu mude o meu sentido da frase. Então, eles estão perguntando isso, hein? Inverter adjetivo, ele faz com que tenha mudança de sentido? Você vai responder que sim. Tá bom? E se perguntar qual é o sentido, você tem que parar a ler e pensar. Não tem jeito. Heitor, passa uma lista com todas as possíveis mudanças. Não tem como, é inviável, há milhares, e isso é só mesmo praticando. Heitor, era pouca coisa em falar adjetivo, né? Vai vendo. Além disso, a terminação ente, tá? Geralmente, pessoal, não é adjetivo. Cuidado. Heitor, ele é o quê? Ele é advérbio. A gente vai falar isso agora, daqui a pouquinho. Então você vai entender. Quando eu chegar no advérbio, eu vou falar de algumas terminações ente. E às vezes na mente, talvez expresse qualidade. Não. Eu já estou falando aqui para você de antemão. Não qualifica isso como adjetivo, é advérbio, tá? Então, só para a gente deixar isso claro, daqui a pouco você vai ver o advérbio, você vai achar isso aqui bem tranquilo. Mas é tranquilo porque você está vendo a matéria agora. Não é verdade? E na hora da sua prova, daqui a alguns dias ou meses, aí pode ser que seja um pouquinho mais confuso. Então anota isso mesmo que pareça fácil neste momento quando a gente tiver advérbio. Advérbio, pessoal. Bom, vamos lá. O advérbio são palavras que a gente vai pegar e elas vão fazer com que eu tenha alguma circunstância. Tá? Eles vão dar um sentido para minha frase, para minha palavra, que vão determinar alguma circunstância. Então, como assim? Se eu falo para você, olha, você vai na festa? Se você falar para mim que sim, o que quer dizer isso? Que você certamente vai, né? Você está afirmando que vai. Se você vira para mim e fala, não vou, o que significa? Que você não vai de jeito nenhum. Você está negando, concorda? Ou seja, presta atenção. É óbvio, né, Heitor? É óbvio, mas eu quero que você entenda esse óbvio. O que isso significa? Por que é tão óbvio? Porque o meu advérbio, ele vai indicar a circunstância. Nesse caso, uma circunstância de afirmação ou uma circunstância de negação. Mas eu poderia escolher outras, e é por isso que eu trouxe. Então, e esse monte de palavras, a gente consegue determinar qual é a circunstância dele? Sim, são 7 grupos. E são bem fáceis, fica descansado. Afirmação, dúvida, intensidade, lugar, modo, negação e de tempo. São esses 7, tá? E isso, pessoal, vai falar qual é as expressões. Geralmente as expressões são essas, tá? Afirmação, sim e certamente, não é verdade? As expressões sim e certamente indicam uma afirmação. As expressões que indicam dúvida, geralmente talvez e provavelmente há outros, tá? Há outros. Só que eu quero que eu gosto de colocar exemplos para que você entenda. Eu podia assim só falar para você aqui, ó, advérbios, afirmação, dúvida, intensidade, lugar, modo, negação e tempo. E aí deixar e virar a página, mas eu gosto de deixar alguns exemplos. Só que eu faço sempre aquela ressalva, pessoal. Por mais óbvio que a palavra possa parecer, nunca marque a alternativa de uma vez. Analise sempre o contexto que ela está. A frase, o texto a ser avaliado, enfim, avalie isso tudo, porque isso tudo pode fazer a diferença. Às vezes uma palavra que pode parecer de repente uma dúvida, não é uma dúvida dependendo do contexto, tá? Pessoal, a cada exemplo que as bancas trazem, que às vezes, então assim, não é 100% das vezes que essas palavras vão indicar isso, mas é em 99%. Legal? Fiz essa ressalva? Beleza. Dúvida, não lembro se eu falei, mas eu repito, talvez, provavelmente, são palavras que pode ser que sim, pode ser que não, né? Fica ali, você vai na festa? Talvez. Vai saber. Intensidade. Eu coloquei aqui que flexiona, tá? Você vai muitas vezes lá, ok? Eu flexionei de acordo ali com o meu gênero, número, enfim. Né? A gente tem sempre que concordar. O lugar é a mesma coisa. Lugar, se eu falar, estou aqui perto, estou aqui longe. Onde o seu carro quebrou? Onde que ele está? Tá aqui perto, de onde você está.
de repente eu vou lá só a pé, já levo o equipamento que precisa. Aonde que é? Ah, é muito longe. Opa, eu indiquei, né, que é eu juntei, né, um de intensidade e também de um lugar. Portanto, pessoal, realmente escolha do meu advérbio vai mudar completamente o sentido da minha frase, tá? Aliás, uma pausa que é importante falar antes que você de repente possa não ter percebido. Mas toda vez que eu vou utilizar um advérbio, eu estou me referindo ao substantivo, né? E não, eu não estou modificando o verbo em si. O verbo ele vai sempre se manter, tá? Heitor, por que você está fazendo essa correlação? Porque às vezes a gente acha que na hora de flexionar, de concordar, a gente tem que mudar uma série de coisas. Não, mas a gente tem que concordar e justamente com o substantivo que a gente está falando, né? Se a gente está falando de algo único, individual, masculino, a gente vai usar essa flexionalidade e assim por diante, tá? A questão do modo é como a gente está indo. Melhor, pior, bem, mal, devagar, rápido e assim por diante. Negação. Pô, nunca, jamais, não. E de tempo, literalmente ontem, semana passada, sempre, já, agora. Legal? Só um detalhe, lembra que eu falei da terminação ente quando a gente via advérbio? Olha o certamente, provavelmente. Às vezes, as pessoas na rapidez acabam esquecendo isso, tá? Olha a terminação ente. Ou você vai em tal lugar? Ah, certamente eu vou. Isso é um advérbio de afirmação, não é um adjetivo, tá? Não, ele está qualificando, que eu já vi muitas vezes aluno fazer isso. Ele está qualificando quando vai. Não, não é nada disso, pessoal, tá? Então, a terminação ente, ela é dentro do campo do advérbio. Além disso, eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma locução adverbial. Então, de novo, já ouvi essa expressão. Sim, a gente falou no adjetivo, mas eu vou voltar e repetir. Pois também que você falou que vai repetir várias vezes. O que é uma locução? 2 ou mais palavras dando sentido de alguma coisa, tá? Eu sempre vou precisar de uma preposição. E aí, você depois vai colocar outra palavra, tá? Que vai indicar no sentido junto advérbio. Então, por que é locução? Porque eu tenho 2 ou mais. Então, às pressas, à toa, tá dando também sentido de advérbio. Só que eu tenho 2 ou mais palavras, então não posso. Lembra, tudo que eu falei para vocês até agora era só uma palavra. Juntou 2 ou mais, eu tenho que chamar de locução. Só que, então, é um advérbio. Portanto, locução adverbial. Tá? Então, você pode chamar qualquer coisa de locução, né? Tendo 2 ou mais palavras. Pode, tá? Esse é o grande segredo. Quando a gente tem 2 ou mais palavras e não sabe como classificar, nós gramáticos chamamos de locução. Brincadeiras à parte, mas é isso. Além disso, eu quis colocar aqui no campo do advérbio para que você possa perceber uma coisa. Existe também aqui no campo, às vezes, graus de comparação. E como a gente está falando, né, dessa questão aí de modificar ali o substantivo, a gente também pode fazer a comparação de substantivo. Eu não quero que você decore essa parte, mas que você compreenda aqui que eu estou falando. Às vezes esse comparativo, ele pode ser, sempre, né, um comparativo entre um objeto, uma pessoa, alguma coisa, cidades, enfim, não importa, entre um ou outro, ou entre um e todos, ou entre todos e um. Concorda comigo? Então, se eu estou comparando 2 coisas iguais, ele é tão alto quanto o outro. Grau comparativo da igualdade. Quando eu falo que um é menos do que outro, grau comparativo de inferioridade. Quando um é superior e outro, grau comparativo de superioridade. Tá bom? É sempre de acordo com aquilo que vai fazer. Quando você for analisar, veja qual é a expressão que ele está usando. Se é mais, se é menos, e dependendo da característica, e você consegue fazer essa comparação. Então, como é que vai cair essas questões? Justamente, ele vai dar a alternativa, ele vai dar a expressão, vai falar qual que é. E aí você marca, tá? Grau comparativo de superioridade, grau superlativo absoluto analítico, grau superlativo absoluto sintético, superlativo relativo de inferioridade, superlativo relativo de inferioridade e assim por diante, tá bom? Não é difícil, mas você tem que se concentrar. Heitor, isso tem caído muito? Não, pessoal. Antigamente,
era a galinha de ouro, né? Os ovos de ouro das provas de concurso. Mas isso é tão chato que eu acho que nem os corretores gostam mais de aplicar. Mas a gente mantém porque está dentro da sua grade. Então, sou obrigado a colocar aqui. Quarto ponto. Conjunções. Oh, coisa deliciosa. O que você tem que entender, pessoal? As conjunções são palavras que vão indicar essa ligação entre ideias. Heitor, ideias do quê? Das expressões que a gente estiver usando. Fica descansado que eu vou te mostrar em exemplos isso tudo, tá? Para começo de conversa, vou te dar alguns exemplos. E, nem, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, ou pois, porque, portanto, se, ora, apesar e como. Essas são as principais que caem em prova, tá? Só que você, geralmente, como é que cai? Eles não têm um nível de um aprofundamento muito grande quando a gente fala de conjunção. Geralmente, eles simplesmente pegam a palavra e falam o que ela é. Você marca que é conjunção e simplesmente acerta ali a questão, tá? Não tem muito para onde correr, não tem muito segredo. Agora, dependendo, aí, sabe que quando o examinador ele quer ferrar o estudante, né? Ele consegue. Então vamos lá. Nós temos duas classificações. Ó, tudo que eu vou falar aqui a partir de agora, você só avança se entender. Então, se você não anotar no caderno, você vai se perder. E a primeira vez parece confuso, a segunda continua, tá? A terceira também continua. Mas você tem que entender que há uma lógica no que eu vou falar. Então, primeiro, você já entendeu que conjunção são aquelas palavras que vão ligar ideias, ok? Pegou isso. Agora vem para a segunda etapa. Existe uma classificação de conjunções. Elas podem ser coordenativas ou subordinativas. Coordenativas, pessoal, significa o quê? Que as duas ideias, as duas orações, elas são independentes. Eu vou te dar exemplos, calma. Ou seja, se eu pegar uma delas, você vai entender a ideia. Se eu pegar outra, você também entende a ideia. Legal? Se eu falo para você das subordinativas, eu estou falando o quê? Que uma depende da outra para você compreender o contexto. Você tem que entender essa lógica. Quando você entender, você vai para a parte seguinte. O que é? Nas coordenativas também tem classificação. Pô, Heitor, tá começando? Eu sei, mas é o que é. São 5. Vamos lá? Aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. Só que as provas às vezes estão dando outros nomes para elas. Pois é. Então já caiu, em vez de aditiva, já caiu uma vez copulativas ou aproximativas. Pois é, foram buscar em gramática aí de sei lá de onde. Além das alternativas, eu já vi uma vez, questão de prova, a expressão disjuntivas, tá? Inclusive, na minha época, quando eu era estudante, eu aprendi como disjuntiva, tá? Alternativas só depois, eu acho que quando eu cheguei no ensino médio, começaram a usar, e até faz mais sentido, você quer saber. Mas quando eu era menor, quando eu aprendi, que eu lia gramática, quando eu estava ali na 7ª série, enfim, coisa de doido. Era disjuntiva só a expressão que tinha, eu lembro até da gramática. Gramática de capa roxa e tudo mais, enfim. Além disso, nas conclusivas, pode ser ilativa, né? A expressão ilativa significa que você vai concluir algo, tá? Então, qual que é a sua ilação? Qual é a sua conclusão sobre isso? Os advogados usam muito essa expressão. Mano, não precisava pôr numa questão de concurso público. Heitor, qual que é os exemplos que você quer dar das orações independentes, coordenativas? Nas conjunções, você pode ter as expressões e, mas também. Nas alternativas, ou, ora, são essas sempre que caem, tá? Nas adversativas, mas e porém. Nas conclusivas, assim, logo, por isso. E nas explicativas, que, visto que, já que e pois. Pessoal, vou te dar um macetinho aqui para você entender. Se você entender essa lógica das conjunções dessas palavras, depois você vai entender as classificações que a gente vai dar depois para as orações. Aqui, eu não quero trabalhar as orações em si, tá? As frases em si. Por quê, Heitor? Porque isso é trabalho da sintaxe.
Lembra que eu falei para vocês? Aqui a gente só analisa as palavras. Eu quero só analisar as palavras que estão no meio das frases, tá? Porque elas vão mudar completamente o sentido. Se eu quero dizer que as duas orações são independentes, eu vou usar, por exemplo, uma aditiva. Entendeu? E as subordinativas, elas são dependentes, ou seja, eu preciso de uma para interferir na outra ou vice-versa. Tá? Nós temos as integrantes e nós temos as adverbiais. Integrante, pessoal, ela só tem uma mesma classificação, ela é integrante. E eu sempre vou usar a expressão que ou se nesta frase. E para saber se é uma oração subordinativa que é integrante, eu vou pegar este que e esse se e eu vou sempre conseguir substituir por isto, isso ou aquilo. Pessoal, a gente vai fazer tanto exercício disso que você não vai se preocupar. A minha grande preocupação é que você tenha agora, neste momento, a compreensão teórica disso, tá? Que você anote no seu caderno, que você estude isso. Porque no exercício você vai ver o que, o se, seu olho vai brilhar. Você vai falar, subordinativo integrante. Vai por mim. Essa é a melhor forma. Eu poderia, posso ser muito transparente com você? Eu poderia só ficar nisso aqui 4 horas para ganhar visualização, tá? Dando exemplos e tal, mas você não vai absorver o conteúdo. Então o que eu quero? Passar a parte teórica e depois no exercício a gente finaliza. Porque no exercício vai ficar óbvio. Você vai ver o que e o se nas orações integrantes. E você vai ver que dá para substituir por isso, você vai matar a questão. Assim, você vai acertar, não tem. Só que se você não tivesse visto isso, você não ia saber, tá? Porque prova de concurso é isso, a gente tem que saber os caminhos. E tem muito conteúdo para você estudar, para você decorar. Então, não vou te enrolar aqui, tá bom? Nas adverbiais, pois são 9 classificações. Eu vou falar quais são e vou te dar exemplos. Combinado? Causal, pois, porque eu ia ao cinema porque eu gosto de filme. Se eu viro para você e falo, gosto de filme, você fala, o que você está falando? Não, eu ia ao cinema porque eu gosto de filme. Entendi. Por causa de você gostar de cinema é que você vai ver o filme. Eu entendi a lógica, ou seja, eu preciso de uma oração para entender a outra, tá? Então a gente chama de causal, porque a causa de eu ir ao cinema, por exemplo, é de eu gostar de filme. Comparativa, tá? Quando eu estou comparando 2 elementos, mais ou do que. Condicional, caso eu receba salário esse mês, eu vou comprar um PlayStation. Até parece, né? Imagina. Ou seja, eu só compro o meu PlayStation, que eu nunca tive, se eu conseguir receber esse mês. Até parece, né? A Bárbara ia brigar comigo. Conformativa. Segundo análise, segundo relatório que eu vi, ou seja, conforme algo que aconteceu, é que eu vou dar encaminhamento em determinada proposta. Legal? Concessiva. Olha, apesar de ter acontecido tal coisa, embora tenha acontecido alguma coisa, ok, farei determinada ação. Consecutiva ou correlativa, de maneira que também temos a final, proporcional. À medida que tal coisa vai acontecendo, outra vai também sendo determinado. Temporal ou periódica, logo que, enquanto que. Pois é, falei que aqui tinha bastante coisa. Pois é, mas isso não adianta, tem que estudar, pessoal. E olha, posso falar? As questões elas vêm diretas assim. Essa oração é considerada subordinativa adverbial. Qual é a classificação dela? Aí vem lá a palavra conforme, você marca a alternativa conformativa. É assim que vai cair, pessoal. Não adianta, né? Assim, hoje em dia é assim que eles avaliam o candidato, tá? Então minha função é te passar o mais simples possível. Interjeição é bem tranquilo, né? São aquelas expressões, aquelas palavras que vão expressar um estado de alma, uma dor, um sentimento, tá? É bem tranquila. É o exemplo que eu sempre dou. Chutei o pezinho da mesa com o dedinho do pé direito, né? O que você fala? Eu, por exemplo, falo carambola, né? Mas outra pessoa pode falar ai, ui, pode falar, sei lá, aquilo que você acabou de pensar. Isso que você acabou de pensar, pessoal, tudo isso que a gente está falando.
uau, bati o pé, enfim, qualquer coisa que você tenha pensado. Tudo isso é interjeição, porque representa o estado de alma, né? Representa o que você está sentindo. Representa, de repente, alguém passa na rua e faz bu, você fala, se assustou, não é verdade? Esse susto tá indicando também um suspense, tá? Pode ser uma alegria, né? Uma coisa boa. De repente, você beijou a menina dos seus sonhos, você vira para ela e fala, uau, né? O que significa isso? Justamente sua alegria, você está demonstrando a sua alegria. Seria bem estranho isso acontecer, mas enfim. Essas palavras, pessoal, elas geralmente são acompanhadas pelo ponto de exclamação na frase, tá? Dependendo do contexto, até interrogativa, já aconteceu. Ou então, pode ser até uma onomatopeia. Então, o que é isso, onomatopeia? Não, é tranquilo. Por exemplo, toda vez que eu falo de onomatopeia, não adianta. A minha mente, ela sempre lembra. Você via, se você não via, desculpa, vai ver, porque era muito legal. E aquele Batman e Robin que passava na TV dos anos 70, lembra, Tiga? Eu sei, talvez você não tenha visto. Mas toda vez que tinha ali o soco e pontapé, aparecia sempre na tela. Puff, plaf, toim, que são aqueles barulhos que tinham ali dos socos, das brigas, aparecia escrito. Veja, pessoal, aquelas palavras escritas nada mais são o quê? Do que representar no escrito, né, os sons das batidas. Claro, isso tudo é onomatopeia, quando representa de maneira escrita justamente esses barulhos que acontecem, tá bom? Um barulho de porta nem sempre é ploft, nem sei como é que é um barulho de porta, quando alguém bate numa porta, mas cada porta vai ter um som, por isso que é onomatopeia, depende da porta, tá? Então são essas expressões aí. Só um detalhe. Às vezes está caindo, tá? Eles pegam ali uma interjeição e falam qual é o valor sintático. Eu sei que nós não estamos vendo agora sintaxe, mas quando a gente chegar lá, eu vou já te falar. Não tem valor sintático, tá bom? Decora isso. Interjeição não tem valor sintático. Só decora isso e tá tudo feito, tá? Quando chegar lá, a gente toma nota disso. Senhores, numeral. Olha, o que você tá achando até agora? Tá gostando? Tá? Respira um pouco se quiser, pausa o vídeo, bebe uma água, tá? Eu fiz isso agora, inclusive, tá? Parei um pouco, respirei 5 minutinhos, porque cansa, pessoal, eu sei, é bastante informação. Mas é isso, pessoal, a gente quer trabalhar de classe de palavras, são 10 classes, a gente tem que trabalhar as 10, estamos entrando agora na 6ª. As outras não são tão difíceis, um ou outro aqui vai ter algumas coisas pra gente conversar, mas, pessoal, posso falar? Você vai conseguir, tá? Não é difícil. E outra, a gente está fazendo resumo. Lembra que eu disse? De conteúdo de 2 anos que você viu na escola regular, e eu tenho certeza que seus professores não falam metade do que eu estou dizendo aqui, né? Por quê? Porque para a gente falar isso tudo, é muita pesquisa, tá? É muito estudo de prova, muita avaliação, muita análise. Pois é, pessoal. Enfim, muitas análises de gramáticas diferentes. As bancas, elas vão se adaptando, a gente tem que mudar também os conteúdos aqui. Não é o mesmo conteúdo que eu passo sempre para sempre, tá? Então isso tudo tem que ser muito adaptado. Mas confia, vai dar tudo certo. Se você domina português, língua portuguesa, você sabe, né, que você vai passar. Então, o segredo tá aí. É onde a maioria desiste. Você acha que quantas pessoas vão assistir a aula até aqui? Imagina, pouquíssimas pessoas. Mas você vai passar justamente porque você está se destacando, você está indo além, tá? E esse é o grande segredo. Número 6, numeral. Pessoal, a gente vai... São números, óbvio. Só que é um número que a gente vai pegar, a gente vai ver. Não necessariamente o numeral, ele vai indicar um número aleatório. Não é só, o número 12, não é só isso. Mas ele pode indicar também um número. Calma, vou te explicar. Quando eu só falo número em si, um número aleatório. Pensa um número de 1 a 1000 na sua cabeça. 912, né? Acertei. Então, brincadeira. Mas tem um monte de vídeo na internet, né? Que o pessoal faz isso. Quando você fala um número aleatório, qualquer número, a gente chama de número cardinal. Então, número cardinal significa um número simples, tá? Um numeral cardinal, indica um número. Legal? Até aqui, sem nenhum problema. Você, de repente, talvez não sabia que tinha um nome para isso, mas tem, cardinal. Agora, se eu te falo um número que vai indicar uma ordem, se eu viro para você e falar, olha,
O Corinthians está em que colocação no campeonato? Palmeiras tem que colocação no campeonato? Flamengo, Botafogo, a Portuguesa na Série D, enfim, você, né, vai sempre indicar a ordem do campeonato. Esse aqui está em segundo, esse está em terceiro, esse está em primeiro. Indico a ordem, pessoal. Que colocação que tal piloto de Fórmula 1 chegou na corrida? Chegou em 10º, nossa senhora. Então, a colocação a gente vai indicar que é um número ordinal. Ordinal indica ordem, simplesmente isso, tá? Não tem segredo, é bem tranquilo. Além disso, nós temos os multiplicativos, ou seja, se a gente pega um número e vai dobrá-lo, triplicá-lo, essas expressões que indicam dobro, triplo, quádruplo, todas as expressões que vão indicar a quantidade ali aumentando de maneira multiplicativa, nós vamos chamar este numeral de multiplicativo. E se a gente divide, a gente vai chamar o quê? De fracionário. Lembra, toda fração é uma divisão. A gente conversou isso nas aulas de matemática. Se você estiver assistindo as aulas de matemática, eu espero que esteja assistindo, a gente conversou sobre isso. E é por isso que a gente usa, tá? Ou seja, metade, 1/3, meio, e todas aquelas palavras, expressões que vão indicar a diminuição do número, a gente vai chamar esse numeral de fracionário. Além disso, nós temos também uma quinta classificação que a gente pode colocar aqui sim, tá? Que são os coletivos. Os coletivos, Heitor, o que são? São números quando a gente agrupa. Ou seja, se eu falo para você dúzias, significa que são grupos de 12, tá? Se eu falo para você dezenas, são grupos de 10. Se eu falo para você décadas, também, grupos de vários anos, né? Se eu falo pares, grupos de 2, enfim, é isso, pessoal. Quando a gente fala desses grupos de números, a gente fala coletivo deles, tá? Então, nós temos também essas classificações todas. Preposição. Olha, preposição, pessoal, nós temos oficialmente, aquelas obrigatórias, nós temos 17 preposições na língua portuguesa. Heitor, o que é uma preposição? São palavras que vão ligar dois termos. Geralmente, anota isso no seu caderno. Antes de uma preposição, nós temos um verbo. Depois da preposição, nós temos ou um substantivo ou um artigo mais substantivo, tá? Anota isso. Antes da preposição tem um verbo e depois eu tenho um artigo e um substantivo, ou às vezes só o substantivo, depende do contexto. Percebeu? Ou seja, ela vai ligar. Ligar o quê? O verbo ao substantivo, artigo / substantivo. Então, precisávamos de umas palavras. Por quê, pessoal? Presta atenção. Alguns verbos, eles pedem a certas preposições obrigatórias, tá? Isso é algo tão exclusivo da língua portuguesa. Não sei se você já estudou outras línguas e tal. Geralmente, né, eles têm sempre 2, 3, 4 preposições para tudo. Nós temos 17. Então, assim, em alguns verbos, você não dá para encaixar muitas preposições, tem verbo que só pode ser uma, é bem chato esse negócio. E ainda bem que você não precisa decorar as preposições todas, que nem eu tive, né? Quando eu aprendi na escola, a professora ela tinha uma régua de madeira, ela batia na lousa e ameaçava assim, os alunos. Vamos lá, falem as preposições. A gente era criança, pessoal. Ela batia assim naquela lousa verde. A régua era maior, a professora ela batia, pá, vamos lá. E ela apontava para o aluno tinha que falar 17. Quem errava, tome. Pois é, pessoal. Na minha época, a régua cantava, como se dizia. Imagina, né, se faz isso hoje. E olha que era um colégio religioso. Mas, voltando, quais são os 17 preposições? É que toda vez que eu entro nisso, pessoal, eu lembro da cena, eu fico até arrepiado até hoje. Você acha que não? Olha os traumas que a gente vai pegando na vida. Essas preposições, elas são 17, a gente chama de essenciais, tá? Por quê? Porque elas existem e não tem para onde correr. Quais são? De olho fechado. A, ante, após, até, com, contra, de, deste, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob, trás. Pois é, eu sei. Decorou? Decore no seu tempo, tá? Aqui a educação, ela não é desse, né? Não vou te obrigar a decorar, mas eu acho que até não é tão difícil. Se agrupar em pequenas partes, você consegue. Então, vale a pena decorar a preposição? Posso falar?
Até vale, por quê? Porque a gente consegue eliminar as classificações nas outras palavras. Lembra, se eu já sei quais são as 17 preposições, elas geralmente não são outras coisas. Com exceção do a. O a ele pode ser várias coisas, tá? E pode ser, a gente já viu o a, por exemplo, no artigo que a gente viu, né? No artigo definido, feminino singular. Pode também ser preposição e dependendo do contexto ainda pode ser outras coisas. Então o a, né, pode ter essas variantes. Agora o resto, pessoal, a gente está falando de preposições que não tem muito para onde errar. Aliás, você tem bem que entender que dependendo do contexto, existe uma coisa chamada preposição acidental. O que significa isso? E aqui, geralmente eu não falava, tá? Essa parte. Mas como o pessoal já está decorando as 17 preposições, as bancas agora estão puxando isso. Tem palavra que não é preposição, que não está dentro dessas 17. Só que, às vezes, dependendo do contexto, meti um verbo antes e depois eu meti um substantivo, um artigo / substantivo, ela pode se transformar numa preposição, mesmo que originalmente ela não é. Então, presta atenção. Toda vez que você analisar a sua frase, apareceu a palavra isto é uma preposição, às vezes a gente decora 17, bate lá, viu que não é e marca que não é. Erra. Então, calma. Se você analisar o contexto, analisar a frase e perceber que antes vem um verbo e ela está fazendo uma ligação disso com o substantivo que vem depois, e no contexto ela tem a mesma função morfológica de uma preposição, ela é considerada uma preposição mesmo que originalmente ela não seja. A gente chama isso de preposição acidental. Pois é. Geralmente foram essas que já caíram nas provas, tá? Eu trouxe aqui para vocês. Afora, como, conforme, consoante, exceto, fora, mediante, senão, tirante e visto. Foram essas que já caíram. Além disso, depois, né, a gente vai estudar que elas têm... Você precisa saber essas preposições na análise sintática. Então, mas aqui é morfologia, por que depois eu vou precisar? Porque depois a gente vai conversar algumas coisas sobre objeto direto e indireto, complemento nominal, agente da passiva. Essas coisas, pessoal, você vai ter que entender o que é preposição, tá? Por quê? Você vai ver que para eu classificar algo depois, para ter essas classificações, eu preciso saber o que é preposição. Por isso que eu acho também que vale a pena você decorar as preposições essenciais, tá? Principalmente essa. Além disso, elas podem te indicar sentido em adjunto adnominal e adjunto adverbial. Heitor, o que é adjunto adnominal ou adverbial? A gente vai ter aula só sobre isso, tá? Então, no momento correto eu vou te explicar. Além disso, existem as locuções prepositivas. Ai, Heitor, de novo locução. Heitor, o que é locução? Duas ou mais palavras dando o sentido dela. Se eu dou o sentido de preposição, locução prepositiva. Você vê que pela lógica a gente chega lá. Então, o que é uma locução prepositiva? Duas ou mais palavras dando sentido de preposição. Exemplos: abaixo de, acima de. Veja, juntas elas dão ideia de preposição, principalmente se antes tiver um verbo e depois um substantivo. Acima de, à custa de, ao redor de, através de, em cima de. Tá bom? Duas ou mais palavras eu não posso só classificar como preposição. Tem que chamar de locução prepositiva. Heitor, existe na língua portuguesa, em algum momento, eu utilizar duas preposições? Cai uma questão dessa. Pessoal, quando a gente usa uma preposição, é apenas uma. Em 99,9% dos casos, oh minha nossa senhora, é verdade. Existe um caso em que ela se torna facultativa, que facultativa é opcional, caso você não saiba, tá? A expressão até a significa que é o único caso aceitável da língua portuguesa que ela se torna, porque o até, a ante após até é uma preposição. E o a é supostamente uma preposição. Cuidado. Dependendo do contexto, esse a é artigo. Calma, respira. Não quero te confundir, mas eu tenho que te falar, não adianta. Se depois do a eu tenho um substantivo,
esse a ele vai ser um artigo. Mas às vezes pode acontecer de ter o até, pode ter o a, só que a palavra que vem a seguir não é um substantivo. Aí você vai olhar para isso e falar, ai meu Deus! E agora, se não é um substantivo, ele não é artigo. Se ele não é artigo, o que esse a é? E você vai ficar que nem o de outra volta no meme. Então, se a palavra que vem depois do a não for o substantivo, esse a não vai ser artigo. Pela lógica. Se esse a não é artigo, ele tem que ser alguma coisa. Se alguma coisa é o quê? Preposição. E nesse caso, se você retirar o a, você vai perceber que a frase pode ser lida a mesma. Só que se você quiser utilizar o a, também está considerado certo. Tá? Então, gramaticalmente não está errado, por isso que é opcional. Então, há casos, só cuidado. Até a não é sempre que é preposição mais preposição. Pode ser uma preposição mais um artigo, se depois vier um substantivo. Deu para entender? Vamos continuar. Pronomes, pessoal. Bom, aqui é o queridinho dos professores, né, de 8ª série, né? Ficam aqui meses falando sobre esse assunto. Vamos lá. O pronome, por que a gente existe? Né? Por que existe o pronome? Justamente, pessoal, para a gente indicar no texto, para o nosso texto ter mais fluidez. Se a gente sempre usasse o nome das pessoas, dos locais, nós repetiríamos muitas vezes. Então, nós utilizamos outras expressões, dependendo do contexto, para representar as pessoas. Em vez de falar João foi à festa, João é feliz, eu falo João foi à festa, ele é feliz. Tá vendo? Meu texto não ficou repetitivo, substituí aí por um pronome. Só que, claro, depende muito do contexto da frase para a gente escolher. Há várias classificações de pronome. Aquele que a gente mais conhece, e o que é mais óbvio, que provavelmente você lembra, são os pronomes pessoais. Pessoais, pessoal, pode ser, ramificando, né, do caso reto, no caso oblíquo ou no caso tônico, tá? Além de tratamento. Vamos lá. Pronomes pessoais do caso reto. Indica sempre a pessoa do sujeito da frase, tá? E já caiu uma vez que o pronome pessoal no caso reto é chamado de nominativo também. Quais são eles? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Como indica a pessoa da oração, por isso é nominativo, nome das pessoas, entendeu? É essa a lógica. Eu preciso saber, Heitor, todos? Não, você sabe quais são, porque aqueles que a gente usava na época da escola para conjugar os verbos, lembra disso? Ficava antes, você tinha que marcar eu, e a professora te obrigava a escrever, e não podia ser nem de caneta vermelha, então. Também temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, os átonos, me, te, se, e assim por diante, os tônicos, mim, comigo, e assim por diante, e os de tratamento, você, senhor. Inclusive, especificamente os pronomes de tratamento, eu vou trabalhar com vocês numa aula especificamente mais à frente, tá? Por que isso só vai fazer isso, Heitor? Por causa de documentos oficiais, dependendo da sua prova, quando cai, a gente só tem que falar sobre isso. Então aqui a gente vai ter uma conversa mais prolongada, e você vai entender o porquê dessa conversa. Mas guarde essa informação no seu coração. Nós podemos também indicar os pronomes de possessivos. Heitor, o que é um pronome possessivo? Quem vai indicar? Posse. Esta caneca é minha. Indica o que? A posse dessa caneca. Tá? Por isso o pronome de possessivo. Por isso que ele está num outro grupinho. Este microfone é meu. Tá bom? Estou indicando posse de algo, que ele pertence a mim. Esta caneta, ela é tua. Ok? Então está indicando de quem tem a posse daquele objeto. Tranquilo? Além os pronomes demonstrativos. Heitor, demonstrativo. Esse, essa, este, esta, aquele ou aquela. Legal? Agora, por que eles chamam de demonstrativos? Que vai demonstrar algo, alguma distância ou alguma relação desse objeto. Heitor, não entendi nada. Olha, vamos depender aqui uma frase aleatória. Se eu falo para você, pegue esse caderno, ou pegue este caderno, ou pegue aquele caderno, é tudo a mesma coisa? Talvez você esteja pensando e falar, no final das contas é a mesma coisa, né, Heitor? Você acredita que não? Pois é, você tem que saber a diferença do esse, do este e do aquele.
Quando eu estou me referindo a algo muito pertinho de mim, olha, pegue esse microfone. Esse significa que eu estou muito perto. Pegue esse, eu estou pertinho dele, ó. Peguei, acabou, muito perto. Com 2 S's, tá? Às vezes você pode ter entendido outra coisa, só estou te explicando. Deixa eu respirar um pouco. Se eu falo para você, pegue este microfone. É o microfone que tá ali, ó, mais distante, captando ali, ó. Tá mais longe, assim. Não tá tão longe, mas tá ali, médio, tá? Olha, se eu viro pra você e falo, olha, pegue aquele microfone, sabe onde é? Aquele que eu esqueci lá no estúdio anterior, que tá lá na outra cidade, lá longe, vai ter que precisar pegar o carro. Então, esse pertinho, este médio, aquele bem longeão. Tranquilo? Essa é a primeira lógica do esse, do este e do aquele. Só que tem uma segunda. O que é? No meu texto. E quem viu a aula de compreensão de texto já matou a história. Né? Porque foi uma das primeiras coisas que eu falei para vocês. Mas talvez você, dependendo do seu concurso, não tenha visto aquela aula, ou pulou, ou não lembra, simplesmente. Lembra que eu falei dos anafóricos e catafóricos? Pois é. Anafórico, quando eu falo de algo na frente do que foi dito. E catafórico, atrás do que foi dito. Se eu estou me referindo a algo que será dito, eu vou usar o este. Se é algo que foi dito anteriormente, eu vou usar esse na minha oração, tá bom? Então depende do ponto de referência do meu objeto na minha oração, eu uso este ou aquele, tá bom? Este ou esse. E o aquele é mesmo quando está bem distante, tá? Então na hora de você fazer a oração, se você já disse ou não disse, você vai fazer a tua escolha entre este ou este. Se tiver um terceiro elemento, aí você usa aquele. Legal? Além disso, pronome interrogativo. Pô, pessoal, aqui você não pode errar, né? Por quê? Porque é sempre uma pergunta. Quem virá nessa cidade? O quanto que você estudou para este concurso? Estou perguntando. As palavrinhas que eu estou usando para iniciar as minhas orações, geralmente, né? Que, quem, qual, quanto. Essas expressões indicam ali, entre outras, tá? São as palavras que indicam uma pergunta, uma interrogação. Por isso é um pronome interrogativo. Vamos falar a verdade? Aqui eles não nos confundiram, ainda bem. Além disso, eu quero falar dos pronomes relativos. Pessoal, pronome relativo, ele também vai fazer essa ligação. Olha essa frase. A mulher que saiu era louca. A mulher que saiu. Se você pegar a frase, o a é um artigo. Legal? Mulher, substantivo. O que? O que é? Eu estou ligando. Ligando o quê? Tá? Quem eu estava me referindo sobre aquilo que vai acontecer. Veja, esta ligação, ela está se referindo ao, eu não quero dizer, mas é o sujeito, né, que está ali, ou seja, o meu artigo substantivo, a uma ação que eu ainda não disse. Ou seja, a mulher que saiu. Se eu viro para você e falo, a mulher saiu era louca, você fala, o louco é você. Como assim, a mulher saiu era louca? Não, a mulher que saiu. Ah, agora entendi a frase. Ou seja, o pronome relativo vai fazer essa indicação, vai fazer essa ligação. Então, essas palavras que vão fazer essa correlação, a gente chama de pronome relativo. 99% das provas, quando cai, é o que, tá? Eles adoram. Mas às vezes pode vir um quem, um qual, cujo, onde, como, quando ou o quanto. Além disso, como eu disse, né, ele vai estar ali entre o substantivo e o verbo. Então é fácil de você perceber isso na análise, porque você vai estar lá vendo. Isso aqui. Porque assim, pessoal, vamos falar a verdade. O artigo é fácil de achar, o substantivo é fácil de achar, o verbo é fácil de achar. Então, quando você vê a palavrinha ali que entre substantivo e verbo e precisa dessa ligação, né, a gente considera ali um pronome relativo. Então é fácil da gente fazer isso. Um segundo macete para você entender é você substituir o pronome relativo por o qual ou a qual, né? Ou os quais ou as quais. Então, como assim? A mulher a qual saiu era louca. Encaixou. Se não encaixasse, não ia dar. Então, o segundo macete para você saber o que é o pronome relativo, eu colocaria um asterisco, porque suas provas estão vindo muito em cima disso, é substituir pelo qual, a qual, os quais ou as quais. Se é singular masculino, o qual. Singular feminino, a qual.
plural masculino, os quais, feminino, as quais, tá bom? Além disso, por que, Heitor, você vai falar isso? Porque tá vindo muita questão ultimamente sobre isso, tá? Que é o seguinte, marque a alternativa gramaticalmente errada, e eles sempre colocam isso, cujo o ou cujo a. Anota no seu caderno, tatua no seu braço esquerdo, anota numa folha e cola bem grande. Não existe cujo o ou cujo a. Não existe cujo o ou cujo a. Cuja a. Cujo o ou cuja a. Não existe. Eu não sei de onde o pessoal tira o cuja. Deve ser de coruja. Sei lá, cara, não sei. O cuji, o cuji, ele concorda sempre, pessoal, com a palavra seguinte, tá? Em gênero e número. O que é gênero? Masculino e feminino. O que é número? Singular ou plural, tá? Então vai sempre concordar com a palavra que vem seguinte, tá? Cujo homem, cuja mulher, tá bom? Não é cujo o homem, cuja a mulher. Não existe o cujo ou cujo a. Legal? Cujos homens. Legal? Concorda. Então, cujo, ele concorda com as coisas. Além disso, temos os pronomes indefinidos. O que é indefinido? É quando eu não sei de quem eu estou falando, ou não tenho a certeza, ou não sei especificar os nomes das pessoas. Então, se eu falo para você, algum homem comprou o livro. Quem comprou o livro? Foi algum homem. Esse algum a gente chama de pronome indefinido, tá? Alguém apareceu na sala. Quem apareceu? Só Deus sabe. Alguém apareceu, não sei quem. Então, alguém a gente chama de pronome indefinido. Nenhum, todos esses genéricos também, tá? Às vezes a gente pode querer usar um pronome indefinido quando a gente não quer falar quem é que fez a ação ou quando a gente não sabe simplesmente. Então, é uma opção aí. Além disso, pronome reflexivo. Mais para frente a gente vai até determinar quando a gente vai trabalhar uma outra área aí que daqui a pouco eu falo, mas eu quero que você já saiba. Pronome reflexivo é quando o sujeito faz a ação, sujeito aqui em praticação, tá? E também recebe ao mesmo tempo. Ou seja, cortar-se, tá? Eu não vou usar outro exemplo que o YouTube ele vai banir esse vídeo se eu fizer isso. Mas se eu falo cortar-se, quem fez a ação de cortar? Eu mesmo, tá? É cortar-se, ou seja, quem eu cortei? Eu também. Então, eu me cortei, eu que fiz a ação de cortar e eu que fui cortado ao mesmo tempo. Quando o sujeito, aqui em pratica ação, ele faz e recebe a ação ao mesmo tempo, a gente chama isso de pronome reflexivo. Além disso, o lhe. O lhe, pessoal, geralmente ele pode ser, né? É um pronome oblíquo ou um pronome possessivo. Vamos lá, pronome oblíquo. Quando a gente tem o lhe ligado ao verbo. Ou seja, um homem lhe deu a flor. Desculpa, a mãe, né? O exemplo que está aqui. A mãe lhe deu a flor. Quem é o lhe? O lhe, ele está indicando quem que fez a ação, quem que deu aquele objeto. Está indicando qual é o objeto e para quem foi. Então, ele está fazendo essa ligação. Pronome oblíquo, a gente já viu, moleza. E o pronome possessivo? Ele vai indicar o quê? Posse. Ou seja, um marido lhe beijou os lábios. Então, o lhe está ligado aos lábios de quem? Dele mesmo? Ele se beijou? Não, ele beijou quem? Os lábios de quem? De alguém, né? Provavelmente da mulher, não sei. Então, o lhe está ligado aos lábios dela. Apesar de não estar escrito, a gente percebe esse contexto, tá? Então, é ligado ali aos lábios. Legal, pessoal? Além disso, você já deve ter ouvido falar em 3 palavrões da língua portuguesa. Próclise, mesóclise e ênclise. É uma delícia isso, pessoal. Mentira, mas não é difícil. Eu posso pegar o meu pronomezinho, principalmente o meu pronome oblíquo, e colocar em posições diferentes do meu verbo, tá? Eu posso colocar antes, como a gente mostrou, tá? Eu posso colocar o lhe antes, por exemplo. Eu posso colocar no meio ou posso colocar no fim. Pessoal, eu vou matar essa questão para você nunca mais errar. Se eu coloco, você vai olhar para o verbo e vai olhar para o lhe, tá? O lhe é o maior exemplo de todos. Se ele está antes do meu verbo, literalmente antes da raiz do meu verbo, eu vou indicar que ele é um próclise. Se ele está no meio, ele vai indicar que é um mesóclise.
E se ele está no fim do verbo, ele vai ser uma ênclise, tá bom? Simplesmente isso, tá? Lembrando que a questão da vírgula, né? Vírgula é sempre muito importante, porque depois você vai aprender como é que a gente utiliza a vírgula antes ou depois do texto, tá? Para ele ser um fator de atração, é somente se ele for próclise. Mesóclise ou ênclise não tem força de atração, tá? Além disso, pessoal, também quero falar das partículas atrativas. Heitor, eu nunca sei se eu falo não lhe vou falar ou não vou lhe falar. Eu nunca sei onde eu encaixo o raio do lhe, nunca sei onde eu coloco o raio da próclise. Heitor, o que eu faço? Eu nunca sei, nunca vou... eu não sei como jogar esses negócios. Onde que eu ponho o raio da próclise? Nunca sei isso. Partículas atrativas. Tem palavras, como é que a gente não fica decorando todas as frases também, pessoal? A gente simplesmente sabe que há certas palavras que atraem mais do que outras. Simplesmente isso. Então, aonde tiver essas palavras na frase, é onde você vai colocar a sua próclise mais próxima, tá? Então, quais são essas palavras mais atrativas? O pessoal chama as iniciais, as abreviações iniciais de cada uma delas do narisde, N-A-R-I-S-D, tá? Que são as palavras mais atrativas. Basicamente são as palavras negativas, não, nunca, jamais, os advérbios, todos aqueles que a gente viu, os pronomes relativos, principalmente o que, os pronomes indefinidos ou interrogativos, as subordinativas, né, as conjunções, que é o que a gente está vendo em morfologia, e também os pronomes demonstrativos. Observação em conjunções alternativas também são. Então, mas o que é conjunção alternativa? Aquele ou, ora. Lembra disso? Pois é. Mas não está no nasride. É naride mais isso, tá? Pronto, aqui não faz parte da frase que todo mundo fala. Então, tudo isso, pessoal, são partículas atrativas para você saber aonde vai o verbo depois. Além disso, vamos entrar no campo do substantivo. Pessoal, substantivo é tudo aquilo que a gente vai conseguir dar um nome, vai ter seu gênero próprio, tá bom? É tudo aquilo que a gente consegue pensar, imaginar e definir como alguma coisa. Pessoal, nem sempre ele tem que ser um objeto real. Por exemplo, você pode imaginar algo que não exista, ok? Ele não deixa de ser um substantivo por isso. Pode ser mais do que um objeto, enfim, tudo aquilo que você consegue definir, dar um nome na sua cabecinha, você vai chamar de substantivo, tá? Lembrando, ele sempre vai andar com um artigo e sempre vai ter que concordar em gênero e número. Então, se eu falo o copo, é um copo, tá? Masculino. Se eu falo os copos, são dois ou mais. Plural, plural, masculino, masculino. Se eu falo as canetas, feminino, feminino, plural, plural, tá? Sempre na concordância. A gente vai ter uma aula sobre concordância, onde a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso depois. O substantivo ele pode ser classificado como primitivo ou derivado. Por exemplo, se eu falo pedra, pedra, legal, uma palavra, um substantivo normal. Agora, se eu falo pedreiro, originalmente, né, seria alguém que trabalha com pedra, mas hoje a gente sabe que é um pouco mais além, porque os pedreiros não só trabalham com pedra, mas hoje tem um outro significado, mas a raiz da palavra de pedreiro ela vem de pedra, portanto pedra é primitivo e pedreiro ele é derivado, é uma variação da palavra pedra, sabia? Pode ser considerado simples, basicamente se eu não tenho nenhuma continuação dele, por exemplo a palavra guarda, a guarda, ok? Agora, palavra que é composto de guarda, guarda-roupas, é algum local que eu vou guardar as minhas roupas, tá bom? Então, a palavra guarda-roupas é um composto, um substantivo composto, que veio do substantivo simples guarda. Se eu falo para você um substantivo comum, comum pode ser um copo. Quando eu falo copo, que copo eu estou falando? Qualquer copo, que tem em qualquer loja, sei lá que copo que é. Um copo aleatório, desde que tenha a configuração de um copo. Agora, se eu viro para você e falo Portugal, opa, é um substantivo próprio, é o nome de um país, é de uma região específica, que fica na Europa, no cantinho ali, na parte oeste, eu sei de onde eu estou falando.
Da mesma forma, eu posso classificar o meu substantivo como concreto ou abstrato. Se eu falo para você concreto, é algo que a gente pode tocar, que a gente pode ver, que a gente pode observar, né? Se eu falo para você, caneta é um substantivo concreto, eu consigo ver, consigo pegar, eu sei como é que ela é. Agora, se eu pego para você e falo, pegue a fada dos dentes. Você vai olhar para mim, esse cara é meio doido. Não, eu estou me referindo a um substantivo abstrato, tá? Glória. Você vê a glória andando por aí na rua? Não. Então é um substantivo abstrato. Você não consegue definir exatamente como que é a glória. Legal? Pegue o amor. Não, olha o amor correndo. Não, você não vê, tá bom? E além disso, tem os substantivos coletivos. E aqui, pessoal, a gente podia trabalhar uma lista imensa, mas não vou fazer isso com vocês, tá? Porque eles não estão pedindo há muito tempo nas provas. Mas você lembra, antigamente na escola, né? Alcateia, coletivo de lobos e assim por diante, né? Tinha uma lista, comédia, abelha e um monte. Era gigantesco isso. É uma lista infindável. E aí tinha alguns que ninguém sabia, a gente dava risada. Lembra disso? Pois é, são os coletivos de substantivo. Além disso, presta atenção, isso aqui é bem legal. Nós temos o gênero dos substantivos. A maioria dos substantivos, eles são considerados o quê? Biformes. O que significa isso? Nós temos uma forma para o masculino e outro para o feminino. É simples. Por exemplo, se eu falo gato, ele é masculino ou feminino? É masculino. E se eu falo gata? Opa, é feminino. Ou seja, tem um para o masculino e outro para o feminino. E se é concordância também para o plural, mas a gente só está falando de gênero. Ou seja, masculino e feminino agora nessa conversa. A grande maioria, pessoal, tem uma forma para o masculino e para o feminino. Isso não funciona em todas as línguas, tá? Tem muitas línguas que você só tem um objeto para falar para os dois gêneros. Então, como que ele sabe quando é um quando é outro? Pelo contexto da história, pelo contexto. Porém, na língua portuguesa, nem todos os substantivos são biformes. Bigêneros, só de onde biformes. Alguns casos são uniformes, ou seja, a gente só vai ter um. Só que calma, eu vou te explicar. Nós também podemos dividir os uniformes em 3 categorias. Vamos lá, epicenos. Os epicenos é quando tenho, por exemplo, literalmente o mesmo nome, só que para diferenciar do macho e da fêmea, eu tenho que literalmente escrever macho e fêmea. Por quê? Porque não tem como a gente diferenciar. Então, por exemplo, besouro. Besouro é um exemplo que sempre cai. Besouro macho, besouro fêmea, tá? Por quê? Porque antes eu sempre vou colocar o besouro, tá? Não pode falar a besouro. Só até estranho aqui, eu estava evitando de falar isso, mas enfim. A besouro, não é estranho? Pois é, porque não é assim que a gente faz. A gente faz besouro macho ou besouro fêmea, tá? Então, animais de ambos os gêneros. Então, para a gente diferenciar, a gente tem que literalmente escrever. O nome disso, substantivo, uniforme, epiceno. Além disso, a gente pode ter uniforme comum de 2 gêneros, ou seja, para a gente diferenciar, a gente vai puxar o nosso amigo artigo. Porque agora eu não posso falar motorista macho ou motorista fêmea. Pega mal, né? Principalmente com pessoas. Então o que a gente faz? Utiliza o artigo, tá? O motorista ou a motorista. Então, quando é o artigo que vai ajudar na diferenciação do meu gênero, do meu substantivo, a gente chama comum de 2 gêneros. E por fim, tem alguns, pessoal, que a gente só usa um gênero mesmo e aí a gente só vai diferenciar no contexto da frase e não tem jeito. A gente chama de sobrecomum. Nesse caso, por exemplo, a expressão que é mais óbvia é a vítima. Se eu falo para você a vítima ela é masculina ou feminina? Tanto faz, não sei, só vou depender no contexto da frase. A vítima, ela era masculina, ok, era homem. A vítima era feminina, ok, era mulher. Tá bom? Então, dependendo do contexto, da frase, do relatório, onde, enfim, estiver escrito. O nome disso, substantivo, uniforme, sobrecomum. Lembra que eu falei que ia explicar a questão do complemento? Pois é, complemento nominal e adjunto adnominal. Toda vez que eu estou falando de algo que está com preposição, pessoal, qual delas? A gente vai passar para te pôr sobre trás. Estou falando de alguma dessas preposições, a gente está falando de um complemento nominal, tá? Se você tirar
e esse é o grande segredo, você vai perder o sentido da frase. Então vamos lá. Disseminação de soluções. Uma frase aleatória. Tira a preposição e vê como é que fica. Disseminação soluções. Parece que tá nome de uma marca, né, de uma empresa. Então nem fez sentido o que você falou, perdeu o sentido. O nome dessa expressão, portanto, é um complemento nominal, porque ela está dando uma ideia de completude do meu nome. Pronto. Resumindo, para a gente classificar como complemento nominal, tem que ter preposição e se tirar, vai perder o sentido. E o adjunto adnominal? Ele está junto de algo, né? Do nome. Portanto, ele pode ou não ter preposição, ela não é obrigatória. Se você tira, ela vai ficar incompleta, mas o sentido não muda. Decora isso. Vai ficar incompleto, mas o sentido não muda. Por exemplo, problemas voltados a demandas de educação. Problemas voltados a demandas de educação. Você entende o contexto que eu estou falando? Entendo, mesmo tirando a preposição. Heitor, se eu tirasse a preposição, continua a ter sentido? Continua. Mas você não vai ter a completude da frase. Lógico, aqui nesse caso, a gente chama de adjunto adnominal, tá? Essa é uma diferenciação que eu queria fazer. Além disso, pessoal, aqui, vamos lá, vou tentar falar sem falar para vocês. Mas, é o seguinte, das 10 classes morfológicas, nós temos 4 que elas nunca vão variar. Então, por exemplo, a, ante, após, até, com, quando, deixa, entre, para, frente, por. As interjeições, a, u e ei. As conjunções, né, que a gente viu todas. Os advérbios de intensidade, afirmação, negação. Enfim, pessoal, todos eles, a gente nunca vai variar. Variar, o que significa? Você vai pegar um deles, vai tentar passar para o plural. Heitor, passou e a frase ficou ótima. Então, ele não é nenhuma dessas. Não é preposição, não é interjeição, não é conjunção, não é advérbio. Olha que macete da hora, né? Heitor, eu tentei passar para o plural, ficou totalmente sem sentido. Então, tá uma dessas 4. Só essas 4 que são invariáveis. Então, está caindo demais isso na prova. Quais são as classes morfológicas que são invariáveis? Preposições, interjeições, conjunções ou advérbios. Se você não consegue variar para o plural, ela está uma dessas 4. Sempre, sempre, sempre. Eu não vou falar, mas se você colocar a inicial de cada uma delas, vai dar uma palavra muito feia. Mas é assim que os alunos decoram, é assim que caem, então eu não posso negar isso aí. Então, junta as iniciais de cada uma delas, vai dar uma coisa super feia, mas não vou falar, né? Porque senão... vocês entenderam. Mas a gente está falando da aula para concurso, aqui todo mundo maior de idade, então vocês perceberam a lógica, tá bom? E assim, 99% dos alunos decoram dessa forma, né? Então não posso deixar de falar uma coisa dessa, porque toda vez alguém está digitando aqui nos comentários, eu decorei assim, decorei assim. Enfim, então eu estou falando aqui para vocês. Bacana? Então, quais são as 4 classes morfológicas que não variam de jeito nenhum para o plural? Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Decora, viu? Isso cai bastante. Isso que diferencia. Uma questão faz diferença, tá? Todas as coisas que eu falei, uma das mais importantes que tem. Eu decoraria hoje isso sem falta. Se você for com isso, você vai acertar aquela questão que ninguém acerta. É aqui que faz a diferença. Confia em mim. Por fim, chegamos na nossa última classe morfológica, o verbo. O verbo, pessoal, ele não são apenas palavras que indicam ação, apesar de você ter aprendido isso na escola. O verbo, ele pode indicar, vamos lá, ação. Quando você fala de alguma ação, eu assisto um filme, você está fazendo a ação de assistir a alguma coisa, tá? O estado, seu estado mesmo, seu estado emocional, eu estou feliz. Bacana, estou alegre, pronto, você está indicando como é que você está. Mudança de estado, ou então fenômeno da natureza. Choveu, uma coisa que quem faz a ação de chover, sei lá quem faz, mas é fenômeno da natureza, a gente encaixa aqui, tá bom? Vamos lá. Nós temos já vou explicar, calma, respira, mas eu tenho que primeiro falar. Nós chamamos de verbos nocionais aqueles que indicam ação ou fenômeno da natureza, tá?
Nós temos os verbos intransitivos, aqueles que não necessitam de complemento. Nós temos os verbos transitivos diretos, são aqueles que não têm preposição, e os verbos transitivos indiretos com preposição e os verbos transitivos diretos e indiretos. Jesus amado, o que você falou? Calma, isso tudo eu vou explicar apenas na aula de sintaxe, tá? Então anota essa informação e daqui a pouco a gente vai chegar lá. Nós chamamos de verbos relacionais aqueles que indicam estado ou mudança de estado. Só para você entender, tá? Como é que isso vai cair na sua prova? Nesse primeiro momento vai cair. Quais são os verbos que indicam, que são considerados verbos nocionais? Você vai marcar a alternativa que indica uma ação ou um fenômeno da natureza. Que indicação são os verbos normais, pessoal. O que indica estado, fenômeno da natureza é algo que acontece na natureza. Literalmente é isso. Ou então, ele vai falar, marca a alternativa que indique um verbo relacional. Verbo relacional é um verbo de ligação, tá? Então, quais são os verbos de ligação? Tem uma lista. Essa lista são os verbos ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar e tornar-se. São estes os verbos de ligação. Se você pegar o início de cada um, vai indicar a frase. Tem várias frases, tá? O pessoal brinca, inverte. Mas a que eu decorei lá atrás e levo até hoje se papeou, ficou à toa. Então, as iniciais dessa frase. Então, hoje eu já sei os verbos todos, né? Mas na época, quando eu decorava essa frase. Para saber quais são os verbos de ligação, para saber o que são verbos relacionais, eu decorava essa frase. Se papeou, ficou à toa. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar e tornar-se. Ufa! Nós chamamos de verbos regulares aqueles que têm as terminações ar, ou ir. Lembrando que ar a gente chama de primeira conjugação, segunda conjugação e ir terceira conjugação. Lembrando que tem um verbo, que é o verbo por, que a gente pode colocar na casinha da segunda conjugação. Então, por quê? Só Deus sabe. Porque não quiseram chamar de quarta conjugação. E por que não encaixaram na terceira? Também não faço ideia. Jogaram na segunda e eu só repito isso porque é o que está em todas as gramáticas. Estou sendo sincero. Provavelmente algum outro professor saiba, mas nenhum que eu tenha falado hoje sabe. Então, ar é primeira, segunda, com acréscimo do word, né, por causa desse verbo, e do ir, que é terceira conjugação. São verbos regulares. O que significa verbo regular? Que geralmente não, são regulares, são sempre. As terminações de todos os verbos que terminam em ar, geralmente eles têm a mesma sequência, tá bom? Sei lá, verbo ficar no presente do indicativo, né? Eu fico, tu ficas, ele fica, nós ficamos, vós ficais, eles ficam. Se você pegar um outro com ar, vai ser a mesma coisa. Outro com ar, a terminação é sempre igual, só vai mudar o radical. Por isso que a professora, na sua escola, na 7ª série, pegava 512 verbos com a terminação ar, mandava você conjugar. E você colocava só a raiz dela e depois metia ali o finalzinho, não era com outra caneta? Justamente isso, porque ela só trabalhava com verbos regulares. Só que existe, pessoal, os verbos irregulares, em algumas características. A primeira delas são os verbos anômalos, ou seja, tanto o verbo sou quanto o verbo ser, quanto o verbo ir. São dois verbos chamados de anômalos. Por quê? Porque a conjugação é completamente diferente. Eu vou, tu vais, ele vai. Ok? E ele vai mudar muito nas suas conjugações comparado aos outros. Não é que nem os verbos que terminam em ir, tá? Tem os verbos defectivos. O que são os verbos defectivos? Que em algumas conjugações ela simplesmente não existe. Vou te dar um exemplo aqui, vai. Primeira pessoa do indicativo do verbo colorir. Colorir, pintar, né? De pintar. Colorir. Eu coloro, não existe, tá? Eu coloro não existe, tá bom? E aí, como é que eu falo? Não fala outro sinônimo. Não existe, simplesmente não existe. Então a gente chama, quando não existe alguma conjugação delas, a gente chama de verbo defectivo. E por fim, os verbos abundantes. É quando representam mais de uma forma para uma mesma flexão. Então você pode ter em alguns casos
que você tenha 2 ou mais opções, e aí a gente chama aí de verbos abundante, né, justamente de ter mais do que uma opção. Formas nominais, nós temos o particípio, falado e o ido, principalmente. Eu tenho falado, eu tenho comido, tá? É algo que vai dar essa indicação, tá? Ou a ideia do gerúndio. Eu estou falando com ele, ou seja, dá uma ideia que você estava falando lá atrás e continua falando até os dias atuais. Então a ideia do gerúndio é quando eu quero simplesmente dar continuidade a algo que já foi e está em contínuo processo, uma ação que não terminou ainda, tá? O pessoal usa muito, né, na telefonia. Olá, senhor, estarei passando para... Ou seja, ela estava passando a ligação e continuou passando até hoje e vai continuar, porque às vezes a gente fica 12 horas no telefone. Além disso, nós temos as formas do infinitivo. Infinitivo é quando ainda não conjuguei meu verbo, tá? Então, primeira conjugação ar, ir a segunda e ir a terceira, tá? Falar, comer, enfim, são todos os verbos que a gente tem aí. Amar, tá? Todos os verbos aí na forma do infinitivo, ou seja, ainda não foram conjugados em nenhum modo verbal e nenhum grau de pessoa, tá? Então, simplesmente é isso. Existe a locução verbal, tá? Quando a gente tem 2 ou mais palavras indicando a ideia de substantivo. Existe o particípio também, que é o curto e o longo. Decora isso. Vai por mim. Isso vai te ajudar e vai te salvar muita questão. Particípio longo é quando eu uso ter ou haver mais o verbo no particípio, como a gente acabou de ver, tá? Que é o ado ou ido. Ou então, quando a gente usa no particípio curto, o ser, estar e o ficar junto com esse particípio, tá? Então, particípio longo com ter e haver. A máquina havia secado a roupa. Havia, verbo haver, particípio longo, secado, tá bom? Então, havia secado, a gente chama isso, uma locução verbal. A roupa estava seca, estava, verbo estar. Podia ser o ser ou podia ser o ficar também, tá? E depois, seca, é um curto particípio. Portanto, a gente chama isso tudo de estava seca de locução verbal. Lembra o que é locução? 2 ou mais palavras dando sentido de outra. Qual nesse caso? De verbo. Então, havia secado, uma locução verbal, e estava seca, uma outra locução verbal. Além disso, nós temos as vozes verbais. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e depois a voz passiva, que pode ser considerada analítica ou sintética, e nós temos ainda a voz reflexiva. Respira, bebe a sua água e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Voz ativa é quando quem faz a ação é o sujeito, tá? Então, o corretor vende casas. Fala para mim, quem faz a ação de vender as casas? O corretor. Concorda? Legal. Agora, às vezes, o sujeito é paciente, é quem sofre a ação. Nesse caso, a gente vai chamar de voz passiva. Só que pausa. Há 2 formas de voz passiva, analítica e sintética. Casas são vendidas pelo corretor. Quem faz a ação de ser vendido é o corretor? Não, quem é vendido são as casas. Ah, tá invertido, Heitor. Olha a voz passiva aqui. Por isso que é passivo, quando a gente inverte, tá bom? O sujeito, ele torna, portanto, o paciente da ação. Cuidado, às vezes, aqui é uma frase óbvia, você fala, pô, Heitor, é claro, quem é vendido não é o corretor, são as casas. Mas às vezes a gente vai na ordem, acha que o sujeito é sempre o começo, então a gente pode errar. Para você entender, a gente vai chamar de voz passiva analítica quando eu uso um verbo de ligação. Lembra que a gente viu? Seu papel ficou à toa? Legal. Então a gente vai usar justamente isso, tá? Um verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal. Então, o verbo de ligação, né? O são, no caso, e o verbo principal, vendidas, tá? Então, é particípio, ida, tá? Tem o S porque a gente está falando de mais de uma casa. E pode ser também a voz
passiva sintética, ou seja, quando eu uso, eu pego o meu verbo, no caso vender, e eu vou usar ele na terceira pessoa do singular ou do plural. Vendem, só que eu tenho que acrescentar o se. Então, vendem-se, se. Eu tenho que ter o se. Tenho o se, voz passiva sintética. Tá? E como é que vem na minha frase? Justamente isso. Para você transformar aquela frase e falar, ó, pega essas palavras e transforma em voz passiva sintética. Você vai lá, vou transformar em terceira pessoa do singular ou do plural, depende de quantas casas. Se eu estivesse falando de uma casa só, vende-se casas, mas se eu estou falando de mais do que uma, vendem-se, porque eu tenho que concordar, casas. E aí eu acrescento o se. Além disso, voz passiva reflexiva é quando a gente já conversou sobre isso. A menina penteou-se, ou seja, quem fez a ação de pentear foi a menina. E quem ela penteou? Ela mesma. Então, quando ela faz a ação e recebe, é a voz reflexiva. Tempos verbais. A gente tem o indicativo, ou seja, quando eu tenho certeza de alguma coisa. Pode ser algo que está acontecendo agora, algo que já aconteceu, ou algo que vai acontecer, tá? Pode ser no presente, no pretérito perfeito. Pretérito é sinônimo de passado, tá? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente ou futuro do pretérito. Coloquei um exemplo de cada um aqui, só para você relembrar, caso você não tenha visto. Além disso, você pode usar o subjuntivo. O subjuntivo ele vai indicar uma possibilidade, ou seja, quando eu não tenho uma certeza do fato que eu estou apresentando, eu posso indicá-lo como presente, pretérito imperfeito ou futuro. Tá? Lembra que sempre no tempo verbal do subjuntivo, eu vou indicar no presente, eu vou começar com que. Então, um exemplo, que estude. No pretérito perfeito, se estudasse. E no futuro, quando estudar, tá bom? Sempre essas palavrinhas elas são obrigatórias para indicar o presente, o pretérito imperfeito ou o futuro do subjuntivo, ou seja, da possibilidade da minha ação. Além disso, nós temos o imperativo. O imperativo é fácil, ele pode ser afirmativo ou negativo e ele vai indicar uma ordem ou um pedido. Muito utilizado nas propagandas. Compre, faça, venda. Legal? Então vai indicar uma ordem ou um pedido. Claro, quando que é afirmativo? Quando eu estou indicando uma direção. Então, estude, algo positivo. Se eu meto não estude, nunca estude, jamais estude. Eu estou fazendo um imperativo negativo, tá? Então, você precisa ali do advérbio de negação para eu conseguir deixá-lo no imperativo negativo. Lembrando que na conjugação, na hora de você conjugar, não há o eu, tá? E é você no lugar de ele. Então, é o tu, você, nós, vós, eles, tá bom? Na conjugação. Além disso, pessoal, eu vou deixar essa referência aqui para vocês, para que você saiba que existem combinações na língua portuguesa dessas conjugações. Não vou ler, vou deixar aqui este slide para que você saiba que, às vezes, algumas combinações do indicativo com o subjuntivo que podem ser feitas, que elas são muito próximas. Então, geralmente, a sua prova ela pode vir perguntando, reescreva a frase abaixo, indicando a melhor forma que dá esse presente do indicativo com o presente do subjuntivo. Então, caso você queira, eu deixei todos os exemplos aqui neste slide que as suas provas já pediram, tá? Se for cair alguma coisa assim, essas são as combinações que você tem que saber. Infelizmente, é isso que está caindo e eu tenho que passar. Presente do indicativo com presente do subjuntivo, pretérito perfeito do indicativo com imperfeito do subjuntivo e assim por diante. Está aqui a lista, pausa o vídeo, anota e também caso você não lembre, eu coloquei um exemplo de frase em cada um deles. Por fim, eu preciso falar de como é que a gente faz essa questão de transformar a voz ativa para voz passiva analítica. Toda vez que você fizer isso, não esquece de uma coisa para mim. Promete no seu coração, mantenha sempre o tempo verbal, tá? Eu corto o pão. As pessoas às vezes colocam o pão foi cortado, errou, caiu a casa. Eu corto o pão, pessoal, é uma ação agora, do presente. Se eu for transformar para a voz passiva analítica, o pão é cortado.
olha, ele indica presente também. Então você tem que manter o tempo verbal. Promete para mim que você nunca vai errar uma questão dessa? Legal. Além disso, a concordância verbal. Primeira pessoa, ela é maior que segunda, que por sua vez é maior que a terceira. Tá bom? Exemplo. Olha só. Eu e tu é a mesma coisa que nós. Tu e ele é a mesma coisa que vós ou eles, ok? Então, mais de um paciente apareceu. Vamos concordar? Menos de 2 pacientes apareceram. Bacana? Outra coisa, na concordância, mais de um carro se chocaram. O se, ele está se referindo ao quê? A ação da reflexão, ou seja, ele faz o processo e também recebe, tá bom? Não confunda esses detalhes aqui de concordância que vão te ajudar bastante. Além disso, alguns verbos impessoais, ou seja, daqueles da terceira pessoa do singular, a gente tem que lembrar. O verbo haver, ele às vezes é no sentido de existir, tá? E o a é a mesma coisa que existem. Além disso, o fazer, a gente não vai fazer aquela expressão que muitos erram, né, às vezes, e colocam. Hoje fazem 10 anos. Não, hoje faz 10 anos. Essa é a concordância. Além disso, quando a gente fala em fenômeno da natureza, eu estou falando de expressões como choveu, amanheceu, ou seja, você não sabe quem fez a ação. E por fim, o verbo ser, tá? Ele indica aquela concordância básica. É 1h, por quê? A gente está se referindo a isso. Mas como é que eu concordo com meio-dia? É meio-dia, não é são meio-dia, tá? E, além disso, se eu estou falando de 2 horas, 3 horas, 4 horas, são 2 horas, são 3 horas, são 4 horas. O são ou tem que concordar com o que vem na sequência. Pessoal, encerramos toda a parte de classes de palavras. É bastante coisa, né? Falei para você, mas vale a pena. É assim que a gente aprende e tudo aqui nessa aula para vocês. Obrigado por ter assistido. Não esqueça, hein, de dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho. E a gente se vê na nossa próxima aula. Boa sorte nos seus estudos, mantenha o foco e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.